Sabe aquele dia maravilhoso que você conectou várias pessoas, se envolveu com várias histórias? Esse é meu sentimento. Estamos fechando aqui a última entrevista de um dia maravilhoso. O meu convidado é um convidado que traz um recheio muito especial na sua história. Uma grande pessoa, um grande profissional, muito admirado, né, dentro do nosso setor, e nós vamos conhecer na íntegra cada um dos detalhes dessa história super legal. Alexander Procassi. Procassi, um grande prazer poder te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Renato, prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado de participar desse projeto incrível e vai ser, com certeza, um bate-papo muito agradável. Com certeza. Ainda mais você, Procassi, trazendo a sua história, né? Lembranças de infância, lembranças de uma geração que tem muito a dizer, muito a registrar, né? Para que a gente possa servir as próximas gerações que estão vindo por aí. Vamos começar falando um pouquinho de história, lembranças de sítio, lembranças dos avós, das pessoas queridas. Como que foi, Procassi? Renato, minha infância foi muito próxima ao meu pai e minha mãe, né? Nós temos herança de família um sítio que fica localizado no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e que foi também fonte de subsistência nossa por alguns anos. E meu pai sempre comerciante, muito trabalhador, de domingo a domingo. Minha mãe professora, né, nesse esteio, né, que eu cresci, que eu formei minha personalidade. E foi uma infância muito rica em diversão. Que bacana. Mas com muito aprendizado também, né? Ao mesmo tempo que eu brincava muito, eu tinha minhas responsabilidades, que fazia parte do ensinamento do meu pai, né? Nós tínhamos na época um comércio que ficava ali na entrada do sítio, eu tinha minha hora ali que eu trabalhava, ele dava meu pagamento, e na verdade ali ele já estava me ensinando muitas coisas que eu ia encontrar agora, depois de adulto, no mercado de trabalho. Então, muito próximo a ele das férias, a minha mãe ficava doida, porque eu não queria ficar em casa, né? Eu tinha até um videogame, essa coisa de trocar o videogame pelo futebol. Cara, eu largava o videogame em casa e ia jogar meu futebol com os meus amigos, e sempre foi muito agradável. Essa convivência muito próxima dos meus avós, minha avó paterna, meus avós maternos também, sempre muito próximos à minha criação, à minha infância, também fazem parte dessas lembranças sensacionais, assim. Que bacana, ou seja, lembrar de uma infância boa, né, numa cidade que hoje possivelmente já não é mais possível, né? Boa parte dessa liberdade. Perdi alguns amigos por conta da violência. Eu imagino. A gente está falando de Belfor Roxo, né? Baixada Fluminense. Mas foi um momento muito rico para mim. Imagino. Né? Porque eu pude acompanhar meu pai ele pôde me mostrar o quanto foi difícil, o quanto era difícil aquela época. Né? Para ter um mínimo de conforto que eles conseguiram me dar, era em cima de muito esforço. Minha mãe também trabalhava muito em escola municipal, né? Era professora de ensino público. Eu me formei em escolas públicas, ainda eram muito boas, né? Hoje eu não consigo medir, não quero julgar, mas naquela época era um ensino muito bom. E vim crescendo sobre esse aspecto de fazer as coisas certas. O ensinamento sempre foi isso, né? Faça o certo e tudo aquilo que você se propor a fazer, faça direito. Boa. E é nesse caminho que eu sempre levei, e minha carreira é baseada nisso. A liderança dos meus times é baseada nisso. Faça certo e o que você se propuser a fazer, você faça direito. Isso eu trago para mim até hoje. É um grande ensinamento. Tem muita profundidade, essas duas palavrinhas mágicas aí. Verdade. Né? Muito bacana vir isso de berço. Procassi, estamos aqui coletando momentos do primeiro contato com o computador. Isso. Você lembra o primeiro momento que você viu um microcomputador, que você parou na frente e começou ali a digitar? Você lembra desse momento? Lembro. Como foi? Eu estava estudando na escola, no segundo grau, no ensino médio, na escola técnica. E aí nós conversávamos num grupo de amigos e começaram a falar de computador. Um desses colegas falou assim para mim, para mim não, para a gente, né? Quem não sabe o que é um mouse? Eu não sei o que é um mouse. Uau. Isso em 1995. 95. Mais ou menos. O início 96, de tudo, né? O início da microcomputação. Aí ficou aquele silêncio,
Naquela época não se tinha o hábito ainda, não era todo mundo que tinha um PC em casa, né? E aí nós fazíamos muito trabalho juntos. E um desses trabalhos de escola foi na casa dele, morava lá perto da escola na época. Ele, vem cá que eu vou te apresentar o mouse. Que legal. Esse foi o meu primeiro contato com o PC, assim, visual. Em seguida eu comecei a entregar trabalhos e eu não tenho, né, uma família de primos que moravam perto da minha casa. E ele começou, o nome dele é Antônio, ou Tuninho. Tá. Ele digitou para mim meu primeiro trabalho no computador para eu entregar na época de escola. Ele já tinha, aí foi ele que operou, eu ainda não sabia mexer. Mas por volta de 1997, num desses dias que meu pai chegou muito cansado em casa e eu estudando ainda, não estudava tecnologia, mas meu pai sempre teve uma visão muito boa de futuro, assim. Muito antenado. Muito sagaz, né? Sobre esse aspecto de olhar qual é a oportunidade. Porque é muito injusto para os adolescentes terem que decidir com 15, 16 anos o que querem ser o resto da vida. Total. E eu sempre ouvi muito meu pai. E um dia ele chegou em casa e falou assim para mim, lá em casa é Alex, né? Alex, esse negócio de computador aí, o que você acha? Onde é que você vai trabalhar fazendo o que você está estudando? Eu falei, pai, eu não conheço, não tive pouco contato, mas por que você está perguntando isso? Eu falei, porque ele falou assim para mim, porque eu acho que isso é uma boa oportunidade para você. Negócio do futuro. Isso aí é o que vai mandar daqui a 10, 20, 30 anos. Aí eu falei assim, faz sentido. E aí eu tive uma primeira oportunidade de estágio através de um casal de amigos dele, que eles tinham uma empresa na Itália. E eu com 18 anos fui embora para a Itália. Você está brincando? Sério. Uau! Trabalhei lá com 18 para 19 anos, fiquei naquele período do visto de visitante. Tá. Então foi um pouquinho mais de 3 meses, mas foi extremamente rico para mim em conhecer outra cultura. Lá a tecnologia já estava um pouquinho avançada também. E eu já tinha começado aqui no Brasil a estudar esses cursos básicos de montagem e manutenção de computador, pacote Office, DOS ainda, isso. Naquela época. Ou né? sistema operacional da época, né? Não tinha nem Windows, né? Então, 3.11, né? Já estava chegando. Boa. E nesse que eu já estava estudando, eu consegui essa oportunidade, aprendi muito. E aí eu pensei, bom, meu pai está certo, é isso aí que eu vou seguir para mim. Quando eu me formei no 2º grau, eu já saí trabalhando com tecnologia. Bacana. Não, nem segui a minha formação original de ensino médio. E meu primeiro emprego foi num escritório de advocacia, como digitador. Mas voltando um pouquinho na história, quando ele entendeu, que eu entendi que isso poderia ser um futuro para mim, nós tínhamos um telefone daquele tijolão antigo, sabe? Aquele Motorolão. Motorola. E ele trocou aquele telefone por um IBM NetVista, para que eu pudesse estudar. Então eu aprendi as coisas no curso e ia para casa para... Então meu computador vivia aberto. Eu procurei lojas, na época já era brechó, olha só, de tecnologia para comprar memória antiga, que na época aqueles computadores da IBM NetVista só servia a memória da IBM, as peças eram muito... Proprietárias, né? E formatava meu PC 10 vezes para poder aprender como é que eu fazia aquilo, Windows em disquete, aquela coisa toda. E dali foi meu primeiro PC. Então, quando eu comecei a aprender aquilo, eu além de trabalhar nesse escritório de advocacia, eu passei a dar aula particular. Eu passei a consertar computadores nas casas das pessoas que já tinham computador, os poucos que tinham, e comecei a fazer isso boca a boca para fazer meu dinheirinho na época. E convertia metade disso tudo, inclusive o salário do escritório de advocacia, para estudo. Então, era outros cursos de informática, ou era pré-vestibular, já naquela época, e foi assim que eu comecei a minha carreira em tecnologia, com IBM NetVista, ouvindo a experiência do meu pai, visionária, e eu, através desse câmbio de telefone para computador, e a vida começou. Que bacana, né? Aí eu fui parar na Itália, foi aí que a Itália chega. E aí chega a Itália e você experimenta uma cultura completamente diferente, um frio danado, sozinho. Sozinho no aspecto de família, né? Naturalmente eu tinha amigos
desse casal que me abrigou, mas eu aprendi demais, aprendi demais. Voltando da Itália, como que as coisas começam a se configurar? Quais são os próximos passos? Voltando da Itália foi difícil pra caramba, porque não foi fácil conseguir o primeiro emprego em tecnologia sem ser de digitador, né? Eu fiz naquela época, vamos falar, né, como era antigamente de novo, peguei os classificados, fui olhar os empregos, imprimi os currículos, botar no correio. Eu cheguei a pegar essa época pré-internet. Até que eu consegui um emprego numa empresa que prestava serviço técnico de atendimento ao usuário final, suporte técnico. Perfeito. Esse foi meu primeiro emprego de carteira assinada em tecnologia. Fiquei lá por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. E logo depois eu cheguei à Sul América Seguros, por indicação de um amigo que trabalhava lá. Fiz o processo seletivo todo e fui empregado como operador de rede local. Aqueles profissionais que ficavam dentro dos CPDs, cuidando dos servidores, dos backups. Ou seja, meu início de carreira para valer foi infraestrutura. Que bacana. Sul América, então, passa a ser uma grande referência. Isso já perto dos anos 2000 ou já passando... 2001. 2001. Então, pós-bug do milênio, né? Ou seja, o início das redes, né? Ou seja, pegando muito. Bacana. Isso, exatamente isso. Que bacana. E lá fiquei até 2010, na primeira passagem. De 2010 a 2015 eu fui para a IBM por meio de um convite da IBM, que era um sonho meu trabalhar naquela empresa que tinha a marca do meu primeiro PC. Sensacional. Entende a conexão que eu fiz na história, né, na época? E foi para mim assim, falei, caramba, consegui. Isso com 28 ou 29 anos. Passei 5 anos na IBM, mas continuei atendendo a Sul América, então assim, eu saí, mas não saí, né? Nesse inteirinho eu passei pela Michelin, passei pela Shen Petróleo, passei pela falecida BX, né, do Ike Batista, apoiando a IBM em diversos contratos, mas a minha cadeirinha estava lá na Sul América. Em 2015 me convidaram para voltar. Quer voltar a trabalhar conosco? E aí eu aceitei. E fiquei até 2019. Uau, que jornada bonita. Fantástico. Um aprendizado incrível. E nesse período todo, a grande parte dele com a liderança do Cris. Bacana. Cristiano Barbieri. Cristiano Barbieri, que está aqui no programa Por Trás da TI. Só procurar essa história super bacana também do Cris. Procassi, tecnologia é apaixonante. Você começou numa época onde, né, as redes estavam começando. Quando foi o momento que cibersegurança, né, é algo que também começa ali a fazer muita parte da sua história e você começa a se dedicar mais a uma carreira em cibersegurança? Em 2015, quando eu voltei para a Sul América, eu recebi um convite. Algumas áreas se juntaram à área de gerência de atendimento ao usuário final com segurança da informação. Eu recebi um convite na época do gestor para fazer parte dessa junção, mas já como gerente de projeto em projetos de segurança. Nessa altura eu já estava formado como gestão de TI, já tinha feito um MBA em gestão de projeto. Então, por que eu voltei para a Sul América? Porque eu consegui na Sul América uma oportunidade de trabalhar naquilo que eu já tinha me formado e infelizmente eu não estava conseguindo na IBM naquele momento. E eu falei, bom, eu voltei pelo desafio, pela oportunidade de poder colocar em prática tudo aquilo que eu vinha me especializando. E aí eu comecei a fazer projetos de implementação de ferramentas de segurança, de segregação de funções, e N outros projetos. Dali, a segurança da informação me pegou e eu falei, bom, é aqui que eu quero ficar. E aí eu emendei numa especialização de gestão em segurança da informação. Que aí, conforme eu ia me especializando, eu ia trabalhando. Então, isso é muito difícil para mim por conta da sopa de letrinhas, por exemplo. Então, eu li muitos livros, peguei o livro, por exemplo, do Security Plus. Security Plus. Que é 700 páginas, estudei aquele livro todo. E aí eu comecei, com o apoio de colegas também da área, a entender esse mundo de segurança e fui me especializando e as oportunidades foram aparecendo. Até porque, né, Procassi, a função ou a disciplina segurança da informação destacada, né, da TI como um todo é mais recente, né? Sim. Talvez está muito nessa linha que você comentou, 2010, 2015, Sim. A gente começa a ter funções destacadas para a cibersegurança. Sim, sem dúvida. Então, é uma jornada que está em muito desenvolvimento.
E minha pergunta para você é como que você tem trabalhado, né, essa questão da conscientização, né, das pessoas quanto à importância de pensar em cibersegurança, naquilo que faz na sua vida pessoal, na profissional, e também como que a gente consegue traduzir o assunto de risco, cibersegurança, muitas vezes para um conselheiro, para um board da companhia, para um acionista. Como que você tem visto essa evolução de nós desmistificarmos cibersegurança para quem não tem, né, o conhecimento profundo sobre isso? Sim, você abordou dois pontos muito importantes, que é você dar consciência ao usuário que está na ponta Isso. sobre os riscos de cyber e você falar com o board sobre os riscos de cyber. Exato. São dois públicos completamente diferentes e a linguagem precisa ser completamente diferente. O projeto que me projetou ao mercado de segurança foi um projeto de conscientização de usuários. Olha que bacana. Na Sul América também, na época, a gente tinha um nível de vítima nas campanhas de phishing muito elevado. Então foi feito o que eu considero até hoje, e estou praticando no IRB, que conscientização e segurança da informação é uma jornada. Isso. Não basta só a campanha de phishing. O próprio framework do NIST fala isso. Isso. Você tem que abordar o usuário na ponta, você tem que abordar o usuário com acesso privilegiado, você tem que abordar os executivos, você tem que abordar o pessoal da cadeia de suprimentos. E cada abordagem dessa, ela é uma abordagem diferente, porque cada um tem uma característica diferente de entendimento. Então, no começo, nessa jornada lá na Sul América, eu usava muito o paralelo da vida pessoal. Vou dar um exemplo. Quando você sai de frente do computador, as pessoas não têm o hábito ainda de bloquear a máquina. Sim. Mas quando você termina de usar o banco, você sai do banco. Exato. Aí as pessoas, porque o banco envolve seu dinheiro e o computador da empresa não. Aí eu comecei a fazer essas provocações do mundo pessoal com o mundo corporativo para que as pessoas pudessem entender a importância de um simples bloqueio de máquina quando ela larga a máquina, ela sai da estação de trabalho. Exato. Então esse diálogo com o usuário da ponta é o paralelo com a vida pessoal dele e os riscos que ele corre tanto na vida pessoal, ainda mais com esse monte de golpe do WhatsApp que tem hoje, Sim. por exemplo, quanto o risco que ele traz à empresa. No IRB hoje a gente fez, nos últimos 12 meses, agora a gente está renovando, porque a jornada para mim ela tem que ser a cada 12 meses. Porque a cibersegurança muda muito rápido. Então uma abordagem que você fez no primeiro ano pode não servir para o segundo ano. Exato. Então esse primeiro ano a gente fez pílulas do conhecimento, comunicados menores, que essa velocidade das pessoas em consumir informações, não adianta fazer um comunicado muito grande, que a pessoa para no meio do caminho a leitura, e treinamentos voltados a esse público que eu falei, usuário com acesso privilegiado, vídeo educativo, usando vídeo, hoje em dia, antigamente eu não usava vídeo, eu fazia mais o corpo a corpo em palestras, dentro da própria empresa, mas eu acho que o vídeo hoje funciona muito bem, vídeos curtinhos de 1 minuto e meio, 2. Perfeito. Pílulas, né? Pílulas. E conteúdos direcionados para cada público. Perfeito. Conscientização do usuário, para mim, funciona dessa forma, em jornada e bem comunicado de acordo com aquela pessoa que você está treinando. Perfeito. Corretíssimo. Quando você fala ao board, você precisa traduzir, transformar aquele tecniquez num não tecniquez. Isso. Então você precisa traduzir principalmente em números. Então os indicadores de segurança da informação, eles são muito importantes para que o board consiga entender o risco que a gente está vivendo. Então, por exemplo, para conseguir traduzir isso, no IRB a gente fez um assessment de segurança da informação baseado no framework do NIST. O que ele me entregou? Um score. Exato. Em cima daquele score eu consegui mostrar os controles que a gente precisava evoluir e a gente fez um plano ali de 1 ano, foi 1 ano e meio, mas foi encurtado, foi entregue antes, né? 1 ano e 3 meses, para conseguir levar ao board como nós estávamos, para onde nós deveríamos ir e qual o caminho a percorrer. Saímos de um painel de indicadores com aproximadamente 8 indicadores para 2 painéis que englobam segurança da informação e privacidade de dados. Então, você consegue traduzir em números aquilo que você precisa passar para o board.
sobre esse método que eu tenho conseguido relativo sucesso nessa comunicação. Perfeito. E persistência, continuidade, criatividade, ouvir bastante o feedback para ir melhorando essas jornadas e principalmente, né, Procassi, ir acompanhando a mudança que tem também na abordagem do criminoso. Né? Então, o criminoso está usando abordagens mais elaboradas, diferentes, IA batendo a nossa porta agora. Né? Então, assim, se a gente está no estágio 0, está complicadíssimo levar para um estágio adequado no mundo que a gente está vivendo. Agora, quem está trabalhando uma jornada, né, com certeza consegue fazer essas alavancas e trazendo novos insights. Né? Perfeitamente. Antigamente, uma das dicas do Fish era erro de português. Com a IA generativa acabou. Então essa dica não serve mais. Então até a forma de você fazer campanha de phishing muda. Porque isso não é só mais uma dica, tem que criar outras formas dele identificar. Eu não estou nem falando de ferramenta, que as ferramentas ajudam a identificar e-mails possíveis phishing, mas eu estou falando do próprio usuário ali na ponta. Está mais difícil, está mais elaborado. Né? Está mais difícil, está mais elaborado. Procassi, uma das nossas grandes missões aqui é desmistificar uma função, né, na área de tecnologia e cibersegurança. Né? Sabemos que hoje temos um déficit muito grande de mão de obra, principalmente a mão de obra qualificada. Né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, ou seja, quase que fazer um convite à comunidade, né, para poder olhar, estudar sobre cibersegurança. Né? Qual o momento da profissão de cibersegurança, né, na ótica não só do CISO, do profissional que já está inserido, mas daquele profissional que está querendo vir para a área de cyber, né, porque tem se identificado, tem tido propósito. Né? O que você diria para um jovem que está querendo chegar numa área de cibersegurança nos tempos de hoje? Eu lanço até um desafio aqui a todos que vierem a escutar a nossa conversa. Boa! Quando eu tiver com tempo livre, entra nos sites das universidades e procurem quaisquer cursos de tecnologia. Encontrem quais cursos de tecnologia têm ao menos um módulo de segurança da informação. Ainda tem cursos de tecnologia que não tem módulo de segurança da informação. É verdade. Então, não se forma na faculdade profissionais de segurança da informação. Então, cobra-se, por exemplo, que o desenvolvedor desenvolva de forma segura um código. Como é que ele vai fazer se ninguém ensinou? É preciso que as faculdades criem, universidades criem cursos de formação de profissionais de segurança. Lá na origem. Na base, Na base. É o primeiro passo, na minha opinião. Como hoje não é uma realidade, o profissional que quer entrar no mundo de segurança, ele tem que estudar o dobro. Porque ele vai ter que se formar em alguma faculdade de tecnologia e vai ter que fazer cursos adicionais para poder ingressar nesse mercado. E daí é o segundo desafio. Segurança da informação é um leque. Você vai para onde? Blue Team, Red Team, governança de segurança, etc. Você vai para onde? Qual é a aptidão? Quando os jovens vêm me procurar, a primeira pergunta que eu faço, eu já sei a resposta, não sei. A resposta é não sei. O papel do CISO é formar profissionais também quando a empresa dá essa oportunidade. Você tem um estagiário, etc. Mas o problema é que você acaba formando para o mercado, porque o mercado vem e pega. Eu brinco que é uma brincadeira de rouba-montinho, né? Alguém rouba aqui, eu roubo lá. Alguém pega aqui, eu pego lá. Porque não tem jeito, o déficit de profissionais é muito grande. E nós, profissionais de segurança da informação, temos que estudar o tempo todo. O tempo todo. Eu não paro de estudar, não tem como. Agora, com o advento da IA, mais ainda. Então, minha sugestão para quem está começando agora, naturalmente, procure um curso de tecnologia, tente identificar por meio de conteúdos na internet, LinkedIn, YouTube, que seja, conteúdos confiáveis, qual área de segurança você melhor se adapta e procure formações após a faculdade, especializações para continuar estudando, senão vai ser muito difícil você conseguir ingressar. Porque é um mercado que exige profissionais minimamente qualificados, ele é muito específico. Por isso que a maioria dos CISOs da minha idade, eu estou falando hoje, eu estou com 43, eles vieram de infra. Eles vieram de infra. Você não encontra CISOs muito jovens, e até encontra alguns, mas não tão jovens. Por quê?
porque não se forma, você acaba migrando e adquirindo essa experiência, estudando, até que você chega no papel de CISO. É. Os jovens é estudar, persistir. É isso aí. Que dá certo, deu certo, vai dar certo. É isso. Eu nunca vi nada vencer uma pessoa inquieta, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que cai e levanta. Eu nunca vi uma pessoa dessa não conseguir chegar aonde ela sonhou, com muita persistência. Concordo muito com você. Procassi, a gente olha para a sua carreira, né, admira a jornada, né, vê exatamente essa resiliência, né, esse trabalho com grandes ciclos, né, que você concluiu nas suas jornadas, seja na Sul América, seja na IBM, por onde você passa, você fecha ciclos. É importante deixar legados. Não é? Isso. Só que a gente sabe também que para construir esse legado, tem muitos momentos marcantes. E agora chegou o nosso capítulo aqui na entrevista, que a gente relembra de momentos que foram cruciais na sua história, para que nós pudéssemos estar contando ela aqui. Vem na sua cabeça algumas passagens durante toda a sua jornada que você pensou em desistir, ou você pensou em ir para o lado direito e não para o lado esquerdo, e você teve que parar ali e refletir. Queria trazer esse espaço para a gente lembrar de momentos decisórios na sua carreira. Eu já contei alguns, né? Vou sintetizar. O primeiro momento é a compra do meu primeiro PC, sem dúvida alguma, né? Um momento importante na minha carreira foi o primeiro projeto de conscientização de usuários que me projetou ao mercado, o qual na época eu fui convidado a participar de um desses eventos de segurança do mercado que são conhecidos, e eu de fato cheguei em segurança da informação. Foi a partir dali que eu falei, bom, acho que realmente é aqui onde eu quero ficar e vou me desenvolver. Perfeito. Eu me recordo que quando eu saí da Sul América, eu já estava como coordenador de segurança da informação. E eu migrei para a Redditor como gerente de governança de tecnologia, que dada a minha formação, eu posso ir para um lado quanto para o outro. E eu fui trabalhar na Redditor só quando estourou a pandemia. Só? Logo em seguida, pandemia. Foi uma época absurdamente frenética, mas de muito aprendizado. E eu imaginei que eu, por estar gerente de governança, fazer uma movimentação lateral para gerente de segurança talvez fosse um caminho. E eu me enganei. Eu tentei, fiz algumas entrevistas, acho que umas 2 ou 3, e não consegui aprovação. Como é que eu cheguei no IRB? E aí é a decisão que você coloca, né? Onde é que você mudou a rota? Isso. O ex-gerente, meu amigo hoje, Leonardo Ovidio, me procurou e falou, você conhece essa pessoa aqui? Queria entrevistar ele para uma vaga de especialista que eu tenho aqui, que é uma vaga de especialista líder e tal. Não, conversa com ele, é um cara muito bom, trabalhou comigo na Sul América, eu recomendo. Era umas 10 horas da manhã isso. Volta do meio-dia, essa pessoa me liga e fala assim, Procassi, olha, o IRB precisa de uma pessoa igual você, não igual a mim não. Olha só. O que ele está procurando é o que você estava fazendo lá na Sul América com a gente, como coordenador. Eu falei, tá bem. Voltei a ligação para o Leonardo Ovidio, falei, a gente pode conversar sobre a vaga? E ele disse assim para mim, mas você é gerente, essa vaga é de especialista. Eu falei, não tem problema. O que eu percebi nesse momento, Renato? Que talvez eu tivesse que dar um passo, eu não digo para trás, mas para o lado. Tá. Porque não é porque eu estava como gerente que eu não aceitaria algo diferente. Era uma questão de plano de carreira. Eu percebi que eu precisava de mais. Eu precisava de mais tempo. Eu precisava de mais casca para, de repente, assumir o papel de um CISO. Perfeito. E eu conversei isso com o Leonardo Ovidio, ele falou assim, vamos conversar então. Foi tudo bem, entendi, realmente tudo que ele precisava, eu já tinha essa experiência, e eu entrei no IRB. E, naturalmente, eu esperava que eu trabalhasse com o Ovidio mais tempo. Ele, acho que eu tinha 8, 9 meses de casa, pede as contas para uma outra oportunidade. E esse momento que ele vai para o Canadá? Não, antes ainda. Antes ainda. Ele já estava aqui no Brasil. Estava no Brasil. E ele falou assim, eu vou te indicar para assumir o meu lugar de CISO. Uau. Eu falei assim para ele, você acha que eu estou pronto? Ele falou assim para mim, você já veio pronto. Então, o que eu quero dizer com isso? Aspas, recuo,
de gerente para especialista, não foi um recuo. Não foi. Mas foi uma decisão difícil e importante. Talvez se eu não tivesse tomado aquele movimento, eu não teria conseguido, até hoje, fazer a movimentação lateral, talvez já tivesse desistido da segurança. E era o que eu queria. E eu falei, o vídeo é o que eu quero voltar para o mercado de segurança. Mesmo, não tem problema ser especialista. É um plano de carreira. E o IRB também apostou. O Marcelo Hirata, que também presente aqui na edição do livro, também eu conversei com ele, né? E ele me fez uma pergunta em cima do negócio que você falou ainda há pouco. O que me garante que você não vai fazer um jump aqui no IRB? Você vai me abandonar em pouco tempo? Aí eu disse assim para ele, se você observar minhas passagens anteriores, a que eu tive menos tempo foi a Redditor, que é 1 ano e meio. O resto foi de 5 anos para cima. Eu não costumo sair em pouco tempo, porque o meu propósito é deixar um legado. E estou no IRB até hoje, vai fazer 4 anos. Sensacional. Que história linda, Procracy. Obrigado. Uma palavra que está aqui, ó, que eu preciso falar. Zero vaidade. É isso. Você não teve vaidade da posição que você estava ou mereceu estar para poder dar um passo, olhar, se autovalorizar e valorizar também, né, dentro do time, e aí a oportunidade chega para as pessoas que têm a humildade, que têm a sabedoria de saber que o seu momento chega pela competência, pela humildade, pela pessoa que é. E muito aí, bonito isso. Deixar registrado o meu agradecimento ao Ovidio, ao Hirata, Marcelo Hirata e ao IRB. Sensacional. Muito bonito isso. Procassi, uma coisa que a gente gosta aqui de falar também, né, é sobre pessoas, a importância de termos referências na nossa vida. Você é uma pessoa que traz essas referências com muito carinho, né? Queria abrir um pouco desse espaço, já falamos de algumas pessoas, mas deixar um espaço super registrado aqui para dizer um muito obrigado, né, a essas pessoas que são fundamentais na sua trajetória. Vamos lembrar dessas pessoas e deixar registrado aqui? Quem são? Sim, sem dúvida. Meus pais. Boa. Meu pai, nessa questão mais de visão de um mundo corporativo, minha mãe pela educação que ela me deu. Eu brinco com os meus filhos, não fale mal de professor aqui em casa. É verdade. Eu sou filho de professor, eu falo isso para eles. É verdade. Meus pais, minha mãe, meu pai nessa questão da visão do mundo corporativo, como referências de liderança, eu tenho o Cristiano Barbieri como uma pessoa que tem uma história construída na Sul América, agora na Comgás. Ele mudou para Holding, né? Agora para Compass, né? Compass, sobre uma pessoa que começou de baixo no mundo de tecnologia e foi galgando e crescendo graças ao sua habilidade, seu esforço, sua capacidade de entrega, de dialogar, de tratar as pessoas da sua equipe. Como profissional de tecnologia, ele é uma das referências que eu tenho para mim, desde que eu conhecia na Sul América, ainda garoto, né? Quando eu comecei. Ao Leonardo Ovidio e ao Abílio Simeão, que são 2 CISOs hoje incríveis. São pessoas às quais eu me aconselho de vez em quando preciso. Que ótimo. Até hoje eu brinco com o Abílio, por exemplo, é meu oráculo. Eu brinco muito com ele sobre isso, somos grandes amigos. Eles me ajudaram muito, o Abílio muito no começo da minha entrada em segurança. Né? O trabalho que ele fez, o coaching que ele fez comigo, os ensinamentos, né? Qual o caminho? Por onde eu começo? Ele me vai por aqui, por ali. E o Ovidio, nessa história do IRB que eu te contei, são 2 pessoas, assim, para mim, referências no mercado. Né? E a minha esposa atual, mulher da minha vida, que bacana. Quando eu comecei, nós começamos a nos conhecer, a namorar, eu estava em 2017, eu estava na Sul América, na segunda passagem, e eu brinco com ela que depois que eu a conheci, minha vida decolou. As coisas começaram a acontecer, ela é minha parceira, minha amiga. Que bênção. Minha amante, é tudo meu. Que bacana. Ela me deu agora meu bebê. Opa! Eu parabéns. tenho um filho de 20, um de 16 e um de 1 ano e meio. Parabéns, Procassi. Que legal. E família é tudo. Né? É isso. Tudo. Que bacana. Muito bonito. Uma história feliz, contada por você, que dá para ver nos seus olhos, Procassi, o quanto que você compartilha isso
com gosto, com desprendimento, né? E tudo isso volta com energia boa, com pessoas, né, sempre ao seu lado, pessoas acreditando, oportunidades e principalmente colocando sempre um propósito em tudo na vida. É isso. Isso que é muito bacana. Procraci, e nas horas vagas, o que você curte fazer? Tem um hobby? Você tem algo que você gosta de fazer? Como que é? Eu gosto, ultimamente, da pandemia para cá, né? Eu comecei a estudar muito sobre investimentos e milhas, né? É uma coisa que eu gosto, estou sempre acompanhando. É aquela coisa que não é de tecnologia, não tem nada a ver com tecnologia, mas eu comecei a estudar, a acompanhar, que eu acho que é uma preocupação que todo mundo deveria ter, e a gente não foi criado, pelo menos a turma da minha idade não foi criada para isso, foi criada para ter caderneta de poupança. Eu acho que a gente precisa abrir a mente para essas coisas, para o nosso futuro, para o futuro dos meus filhos, da minha família. E ouvir podcasts, ouvir música, é o que eu costumo fazer nas horas vagas. Tá aí. E hoje em dia tenho estudado bastante nas horas vagas também. Como sempre, né? Como sempre. Não dá, tem que manter sempre atualizado. Alex Procassi, que honra poder ter você aqui, batendo esse grande papo, eternizando a sua história, e só está ainda no máximo no meio, né? Ou seja, tem muita coisa pela frente. Que assim seja, que não assim é? seja. E o bacana, né, Procassi, que a profissão que nós escolhemos é uma profissão que nos dá a possibilidade, se a gente se manter atualizado, a poder perseverar muito, né? Que negócio de parar com 60 anos, não, né? Ou seja, não vai dar. Não é por aí, né? Tem prazer, tem muita coisa ainda para desenvolver. Queria te parabenizar, agradecer a você, em nome de toda a comunidade de Cyber, pela grande contribuição e a referência que você é para todo o setor. Meu muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, muito generosas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns a você, a NET Globe, por um projeto com um propósito tão bonito de conectar pessoas, conectar lideranças, conectar indivíduos do nosso meio de tecnologia, as quais a gente só fala de tecnologia, para conhecer um pouco mais, entender nossas referências, por onde elas começaram, né? Como é que é a história. Esse livro eu já comecei a ler, eu ganhei na terça-feira, é fabuloso, parabéns. Muito obrigado. Alex Procassi aqui no Por Trás da TI, deixando seu grande legado. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, Ana. Valeu. Valeu. Aê! Que história show!